Oi, aqui é Fernanda Fratarola e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o TOEFL e TP e a gente vai ver todas as sessões aqui, então a gente vai fazer um apanhado geral da prova. Então vamos começar por nos lembrarmos que essa prova, a prova do TOEFL e TP, ela consiste em 3 sessões. A gente tem a sessão de listening, depois a gente tem a sessão de structure and written expression e por último a gente tem a sessão de reading. A gente vai ver todas as sessões aqui hoje. Todas essas sessões são de múltipla escolha, a gente não precisa escrever nada. Essa prova, então, não tem redação, ela não tem speaking, a gente não precisa se preocupar com essas sessões. Então, vamos começar pela sessão de listening, que é a primeira sessão que a gente faz no dia da prova. Aqui tá, né, essa sessão aí vai durar mais ou menos 35 minutos, a gente tem 50 questões e ela é dividida em 3 partes. Então, a gente tem Part A, B and Part C. E a gente vai ver aqui que essas partes, elas apresentam estruturas diferentes. Então, por exemplo, na Part A, a gente tem um diálogo que é super rápido, né? Então, a gente tem uma frase, né? O homem fala uma frase, a mulher fala uma frase, e aí a gente tem o narrador fazendo uma pergunta. Então, é jogo rápido. E essa parte, ela corresponde à maior parte das questões da sessão do listening. Então, a gente tem 50 questões, sendo que dessas 50, 30 questões vão ser nesse formato aqui. São 30 questões muito rapidinhas, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, That exam was just awful. Oh, it could have been worse. So, what does the woman mean? Então, a gente tem sempre isso aí. What does the woman mean? What will they do next? What can be inferred from the conversation? A gente tem What does the woman imply? A gente tem sempre perguntas assim. O que a pessoa quer dizer? O que a pessoa vai fazer depois? O que a gente pode... O que ficou subentendido sobre essa conversa? O que alguém falou sobre outra pessoa? A gente tem sempre essas perguntas assim, tudo bem rápido. Então, quando a gente olha, essa é a estrutura que a gente não vê as perguntas, né? A gente não vê o diálogo escrito. A única coisa que acontece aqui é a gente escuta, tá aqui as opções de resposta e vai de uma para outra, que a gente tem as 30, tá vendo? As 30 questões antes da gente ir para a parte B. Então, aqui eu vou... todos esses diálogos, a gente tem um homem e uma mulher. É bom porque evita confusão com as vozes, né? E nem sempre foi assim. Mas é importante isso, porque senão a gente fica confuso. Você tem 2 mulheres e você não sabe, você tem 2 homens e você não sabe, principalmente nas conversas mais longas, às vezes você ficava perdido. Hoje em dia eu já tenho há muitos anos já, a gente tem um homem e uma mulher, e isso facilita então bastante aí, pelo menos a gente identificar quem é quem. Aqui eu sou só uma. Eu vou ler alguns desses diálogos só pra gente entender mesmo assim como funciona. E vou tentar talvez fazer uma voz um pouco mais grave na parte do homem, mas assim, sempre lembra que aqui é sempre uma frase para cada pessoa. Então, quando eu terminar uma frase e for para outra frase, isso já é outra pessoa. A gente não tem aqui nunca frases longas, né? 2 frases, né? Então, uma pessoa vai falar 2, 3, não. Uma pessoa vai sempre falar uma frase, que vai gerar a resposta da outra pessoa, que é sempre uma frase, e aí a gente tem o narrador. O que a gente vai fazer aqui nesse momento, enquanto a gente está ouvindo? A gente tem que ver que a gente tem as opções de resposta, assim, bem aqui na nossa frente, o que dá pra gente uma grande vantagem, que é a vantagem de prever conteúdo e, ao mesmo tempo, ter uma ideia, assim, né, do que a gente tá buscando. Então, o que a gente vai fazer aqui, que é importante, que a gente consegue fazer logo no início, né? A gente tem que começar a fazer isso antes da primeira pergunta tocar, que é pra gente conseguir manter isso, que é passar o olho nas opções de resposta. Isso não significa, gente, que a gente vai ler, porque aqui a gente tem opções de resposta que são grandes, e não dá tempo da gente ler tudo, mas é passar o olho. Então a gente sabe que tem alguma coisa a ver com snow, tá vendo? A gente tem aqui alguma coisa a ver com snow, porque tem, snowing, snow, pelo menos passou o olho.
E a gente tem doesn't believe, predicted, unclear, expected. Go out. Então, passar o olho só pra gente pegar algumas palavras, porque isso já dá uma ideia pra gente do que a gente vai ouvir e isso ajuda a gente na hora da compreensão do áudio, porque a gente já tem essa expectativa, então a gente já espera que alguém fala sobre snow, snowing, alguma coisa sobre... Ele falou de doesn't believe, aqui tem predicted, né? Aqui tem doesn't believe, aqui tem predicted. Então, alguma coisa talvez de esperar ou não esperar que fosse nevar. Isso, assim, é bater... Não dá pra ler tudo, não dá. É bater o olho mesmo, tem que treinar essa habilidade, que é a habilidade de olhar e pegar só algumas palavras. Então, aqui a gente consegue, olhando, ver que snow se repete. Então, a gente espera. Isso ajuda a gente. Bastante. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, eu vou ler essa questão, então, aqui, a questão 27, que diz assim. Começa com a mulher falando, tá? Eu vou deixar isso claro, porque a pergunta vai ser sobre o homem. A gente tem aqui a pergunta sempre sobre a segunda pessoa, né? É difícil a pergunta ser sobre a primeira pessoa que falou. Na maior parte das vezes, 99% das vezes, a pergunta é sobre a segunda fala, tá? Então, a gente, claro, tem que prestar atenção na primeira fala, porque a segunda fala é em resposta à primeira fala. Mas a gente sabe que o foco da pergunta vai ser na segunda pessoa, tá? Que falou. Então, aqui a gente tem assim: I can't believe it's snowing today. It wasn't exactly unexpected. What does the man mean? Então, o que ele diz é: It wasn't exactly unexpected. Então, quando ele fala isso, ele fala que, bom, né? Não foi uma coisa assim que não era esperada, né? Ela falou, I can't believe it's snowing today. Então, se ele fala que, bom, né, não é algo inesperado, a gente pode, então, entender que the snow had been predicted. Você vê como é um diálogo muito rápido? I can't believe it's snowing today. It wasn't exactly unexpected. Acabou. Foi. Próximo. E aí a gente de novo faz a mesma coisa. Você vê que a gente teve a palavra snow utilizada, né? Que ela falou I can't believe it's snowing today, como a gente já esperava que fosse ter alguma coisa com snow. E aí ele fala it wasn't exactly unexpected. Então o que a gente tem é justamente essa ideia. Ele fala uma negativa, né? Ele fala que não era exatamente inesperado. E aí o que a gente tem aqui então é uma ideia contrária, né? A frase está na afirmativa que diz the snow had been predicted. E a gente tem a próxima, então a gente aqui passa o olho aqui, então. A gente tem test, a gente tem exam. Então aqui unhappy with how she did. Então a gente espera alguma coisa de teste, né? Alguma coisa. E aí, se a gente passar, conseguir olhar as outras coisas, as outras palavras, a gente só vai ver test over again, good job, not taken, unhappy. Então, a gente sabe que tem alguma coisa a ver, então, aí com como ela se saiu no teste, ou se ela não fez o teste ainda. Ou se ela vai ter que fazer o teste novo. Então, é uma coisa a ver com o teste dela, a gente tem que tentar entender. Então, o que vai acontecer com o teste dela. Poxa, Fernanda, mas esse processo todo que você tá fazendo agora demora tanto. Mas é porque agora eu tô fazendo o passo a passo, eu tô falando isso. Mas uma vez que você começa a treinar isso, você já tem uma ideia. Test, not taken. Ok, então a gente já sabe, a gente espera alguma coisa do teste dela. O que vai ser dito, então, sobre o teste dela? E aí, o diálogo vai assim. How do you think you did on the literature exam that you had this morning? I really wish I could take it over again. Então, ela fala... Aí a pergunta é... What does the woman imply? Então, o que fica implícito quando ela diz... I really wish I could take it over again. Então, fica implícito que ela não tá feliz com como foram as coisas... Como foi o teste pra ela. Se ela... I wish I could take it over again. Se ela fala isso, se ela deseja que ela pudesse fazer a prova de novo, é porque ela não tá feliz com como ela se saiu na prova. Então, a gente tem aqui, she's unhappy with how she did. Aqui, a gente tem algumas coisas que são importantes também aqui. É que a gente sabe que she has not yet taken the literature exam.
A gente sabe que isso não é verdade, porque eles estão falando sobre a prova, né? E ela tá falando, I really wish I could take it over again. Então, a gente já sabe que ela fez, né? A gente sabe aqui que tem uma ideia negativa a frase dela, porque ela fala, I really wish I could take it over again. Então, ela não acha que se saiu bem. E ela não vai fazer a prova de novo, porque ela fala wish, I wish. Então, ela não vai fazer a prova de novo. Ela gostaria que ela pudesse fazer a prova de novo. Ela desejaria poder fazer a prova de novo. Ela deseja poder fazer a prova de novo, mas ela provavelmente não pode, né? Então, a única coisa que fica aqui implícita é que ela tá insatisfeita com como ela saiu na prova, né? A prova que ela fez. E aí, a gente vai para a próxima, que é a 29. E aí, a gente tem aqui, ó, door. E aí, então, a gente tem alguma coisa a gente pode esperar alguma coisa de door, wait outside, take a walk. Então, alguma coisa, então, aí relacionada ou à porta ou a sair de casa. Então, vamos ver o que vai falar sobre a porta ou sobre sair de casa. E ele fala assim, You didn't have to wait outside. You could have just opened the door and walked right in. Oh, so the door was not locked. What had the man assumed? So, the door was not locked. Então, o que ele achou quando ele fala? E ele dá ênfase aqui. Ele fala, so, the door was not locked. Então, ele achou o quê? Ele achou que a porta estivesse trancada. Então, o que ele achou? Ele achou que he could not open the door. Tá? Então aqui eu tenho que tomar cuidado porque ele fala the door was not locked e aí a pessoa pensa assim, the door was unlocked, mas não foi isso que ele achou. Ela fala pra ele, you didn't have to wait outside. Ele não precisava ter esperado do lado de fora. Então ele ficou esperando do lado de fora, por quê? Porque ele achou que a porta estivesse trancada. Tanto que ele fala, so the door was not locked. Então, ou ele achou que a porta estivesse fechada, ou alguém falou pra ele que a porta estivesse fechada, trancada, não importa. O que importa na cabeça dele, ele achou que a porta estivesse trancada, tá? Então, a gente tem que observar aí essas questões, o que ele achou, tem que observar a entonação. Eles dão entonação, sim, nessa parte do diálogo. A gente tem, sim, a questão da entonação, a questão da ênfase. Ele dá ênfase aqui. So, the door was not locked. Então, quando ele dá essa ênfase e a gente já tem o so, a gente consegue fazer claramente essa ideia de que ele achava que a porta estava trancada. Pô, então não estava trancada. É isso que ele está dizendo. Então, a porta não estava trancada. Então, essa questão da ênfase, nessa parte do diálogo, é importante. A gente tem que observar, sim, ênfase, tom de voz. Tudo isso é importante aqui nessa parte. E aí a gente tem a questão 30, que é a última, né? A gente tem, de novo, tem door, tem home, head, absolutely correct. Então, aqui fica, essa questão aqui é uma questão que é mais difícil. Porque quando a gente olha aqui as opções de resposta, a gente não consegue prever conteúdo aqui. Né? Porque a gente tem coisas que são completamente diferentes. Tem nailed the door shut, heading home, hit himself in the head, he's absolutely correct. Não façamos a mínima, a gente não faz a mínima. Quais são as chances aqui? As chances aqui são que a gente trabalhe com uma expressão idiomática. Porque a gente não consegue prever. Quando a gente tem essas opções de resposta, assim, que não tem nenhuma relação entre elas, a gente não consegue fazer uma relação, porque todas as outras a gente conseguiu, né? A gente conseguiu, ó, aqui a door, tá repetida aqui essa questão de door. Aqui a gente tem essa questão do test várias vezes. Aqui tem snow. Aqui, por exemplo, na 21 a gente tem dentist, né? A gente aqui tem, olha, na 22, stamps, post office. A gente tem a questão de hora, 5 o'clock, almost 5 o'clock, after 5 o'clock. Então, a gente, quando tem essas opções de resposta em que a gente consegue identificar a repetição de uma determinada palavra ou de uma determinada ideia, a gente provavelmente vai ter essa ideia ou essa palavra mencionada aí no diálogo, né? Então, aqui a gente espera alguma coisa sobre dentist. Aqui a gente espera alguma coisa sobre post office ou horário, ou os dois. A gente pode ter os dois mencionados. Assim como aqui a gente esperava alguma coisa sobre neve ou sobre nevar, ou como aqui a gente espera alguma coisa sobre o teste.
Aqui a gente espera alguma coisa sobre a porta, ou ficar do lado de fora, ou sair. Então a gente espera alguma coisa relacionada. Quando a gente olha aqui na questão 30, a gente não tem nada. A gente não tem nada. Nailed the door shut and heading home. Não são coisas necessariamente relacionadas. Hit himself in the head, heading home, and nailed the door shut. Não tem relação. And he's absolutely correct. Também não tem relação. Então, quando a gente vê esse tipo de opção, quando a gente olha aí, poxa, não tem, a gente provavelmente vai ter que trabalhar aí com uma expressão idiomática. Então, alguma expressão vai ser usada aí que... O bom das expressões idiomáticas, quando elas aparecem e a gente olha as opções de resposta, é que a gente já sabe que a gente espera uma coisa que não vai ter um sentido literal. E isso ajuda a gente também, né? Se a gente entende que, quando eu olho para as opções de resposta, eu tenho opções de resposta que não tem qualquer relação clara, e eu provavelmente vou ouvir uma expressão idiomática, eu já sei que, se for uma expressão idiomática, eu não vou escolher a opção de resposta que é a tradução, né, ou a compreensão literal daquilo que foi dito. Porque é uma expressão, né? Como se eu falasse pra você que fulano é fora da casinha. Isso não significa que ele está fora da casa dele. Não no sentido literal, né? A gente tem aí, então, uma expressão, um sentido figurado, que é a mesma coisa que vai acontecer aqui, tá? Então, a gente tem, assim, na questão 30... My guess is that you're leaving the office now and heading straight home. You've hit the nail on the head. What does the woman say about the man? Então, ele diz pra ela, então, My guess is that you're leaving the office now and heading straight home. E ela responde pra ele com You've hit the nail on the head. Então significa o quê? Que ele bateu ali na cabeça do prego? Não, não é isso que significa. É uma expressão idiomática. You've hit the nail on the head. Ah, Fernanda, eu não sei qual é a expressão idiomática. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fugir de qualquer coisa que tenha a ideia de hit the nail on the head. Então, aqui, ó. He hit himself in the head. Não. He nailed the door shut. Não, porque eu quero fugir de coisas que tenham essa ideia de que tenham palavras semelhantes. É esse o momento que a gente vai dar uma fugida. A gente vai fugir de you've hit the nail on the head. Então a gente vai fugir de opções de resposta que tem uma palavra nail, a gente vai fugir de opções de resposta que tem uma palavra head, a gente vai fugir dessas opções de resposta. Por quê? A gente não quer nada que... A gente não tá buscando sentido literal, a gente tá buscando uma coisa figurada, né? A gente tá buscando um outro significado. Então a gente consegue fazer essa fuga aqui. Nesse processo de fuga, a gente consegue eliminar a letra A, a letra B, a letra C e ficar com he's absolutely correct, que é o que significa a expressão hit the nail on the head. É isso, né? Tipo, você acertou aí, deu uma martelada certa e acertou a cabeça do prego, olha, né? Não deixa... Faz sentido, né? Então, assim, essas questões de expressão idiomática não tem, assim, se a gente não tem qualquer conhecimento da expressão... Se a gente conhece a expressão idiomática, a gente faz essa questão com super tranquilidade, porque nem importa muito o que foi dito antes, a gente consegue fazer, porque a gente vai estar sempre buscando o significado da expressão idiomática. Mas se a gente não conhece a expressão idiomática, a gente consegue fazer esse processo, que é o processo de fuga das palavras que foram utilizadas na expressão idiomática, porque provavelmente a opção de resposta vai apresentar um conteúdo completamente diferente daquilo que foi utilizado na expressão idiomática, que é o caso aqui, né? Onde a resposta é he's absolutely correct. Então é isso. Então essa é a parte A. Aí depois a gente tem aqui a parte B. E a parte B, ela já é uma conversa. Então a gente continua tendo duas pessoas, só que a gente tem um conteúdo maior aqui, tá? O que vai acontecer aqui, então, é que ao invés de a gente ter uma
essa coisa de, eu falo uma frase, você fala outra frase, o narrador faz uma pergunta e a gente tem as opções de resposta e a gente vai pro próximo áudio, aqui a gente vai responder 4 perguntas sobre o mesmo áudio. Então, aqui no caso, a gente vai responder 31, 32, 33 e 34. Todas essas perguntas são referentes ao áudio que a gente vai ouvir. Esse áudio da parte B é uma conversa, então a gente vai ter um homem e uma mulher que vão falar várias coisas aí sobre um determinado assunto. Esses assuntos podem ser assuntos como, aqui a gente vai ver que é um corte de cabelo, a gente pode ter assuntos como uma pessoa falando com a outra sobre uma tese que ela está escrevendo, sobre algum processo que ela tem que fazer na universidade, sobre ela se mudar para um lugar novo. Então, uma casa nova ou um trabalho novo. Então, a gente tem, assim, coisas que vão variar bastante, tá? Mas, sempre assim, é uma conversa. O grau de dificuldade dessas conversas, ele não é alto. Então, assim, o que a gente precisa aqui é entender que essas conversas elas não vão apresentar um grau de complexidade muito grande e que, novamente, os nossos melhores amigos aqui são as opções de resposta, que são aqui o caminho das pedras para essa questão. O que a gente vai fazer? O mesmo processo. Enquanto ele tá aqui falando isso aqui, ó. In this part of the test, you will hear longer conversations. Enquanto ele tá lendo isso aqui, você está prestando atenção nenhuma no que ele tá lendo. Porque você já sabe o que vai acontecer aqui. Você não precisa prestar atenção nas instruções. Enquanto ele tá lendo, você tá passando já o olho aqui. E o que a gente está fazendo aqui? Aquele processo que a gente fez na parte A, que é o processo de identificação do que provavelmente vai ser abordado aqui. Então, a gente olha aqui, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né? Ele não vai demorar muito tempo lendo isso aqui, não. Mas a gente tem aqui um pouco mais de tempo que a gente vai usar, claro, ao nosso favor. Que a gente vai, então, aqui passar o olho. A gente não precisa ler cada pequeno detalhe, mas a gente tem que aqui fazer um trabalho um pouco melhor do que o que a gente fez aqui, que é uma coisa muito mais rápida. Então, aqui a gente tem haircut unusually short, first haircut, he doesn't know who gave him the haircut, Bob's hair still touches the floor. Então, tá bom. Então, a gente tem alguma coisa aqui sobre o corte de cabelo dele. Ficou muito curto, foi o primeiro, ele não sabe quem fez, ficou muito longo, beleza. Próximo. Dá uma olhada. Just what he wanted, he enjoys, dislikes, it will be cool in the summer. Então, aqui alguma coisa sobre como ele se sente em relação ao corte de cabelo dele. Meu trabalho aqui nesse momento é fazer isso, é entender o que eu tenho aqui, o que eu espero aqui. Eu espero, então, aqui que a pergunta seja como ele se sente. Então, aqui alguma coisa sobre o corte de cabelo dele, se ficou bom, se não ficou, se foi o primeiro, se foi o segundo, se foi o último, como é que tá o cabelo dele. Alguma coisa sobre isso. Aqui, alguma coisa sobre como ele se sente em relação a esse cabelo dele. Aqui a gente tem a broken mirror, stylist, scissors, piles of his hair. Então, alguma coisa, a pergunta aqui é o what. Agora, sobre o que? Não sei, mas tá perguntando o que, né? E aí a gente tem aqui, entre aspas, então, you should become a hairstylist, please put it back on, it'll grow back, it won't grow fast enough. Então, aqui eu espero o que alguém disse. E aqui, quando alguma coisa acontece, quando alguma coisa aconteceu, quando alguma coisa vai acontecer. Ah, não, mas eu vou só até 34, desculpa. Mas de qualquer jeito seria. Então, assim, esse momento aqui é o momento que a gente passou o olho. Acabou. O que eu vou fazer enquanto eu tô ouvindo? Eu vou procurar em que momento a gente tem qualquer informação sobre o corte de cabelo dele. Eu vou procurar em que momento eu tenho informação, eu tô ouvindo e esperando saber como ele se sente sobre o corte de cabelo dele. Eu tô esperando aqui alguma informação sobre o quê? Eu não sei qual é a pergunta aqui, eu só sei que é o what, porque eu tenho uma lista de coisas, né? De objetos aqui. Eu tenho objetos sendo listados, coisas sendo listadas, né? Porque piles of hair não é objeto. Mas eu tenho uma série de coisas sendo listadas. Eu espero a menção a alguma dessas coisas. E aqui a menção sobre o que alguém disse. O que alguém disse sobre alguma coisa. Ótimo. É isso. Quando eu faço esse processo, enquanto eu tô ouvindo, eu já tenho noção das opções de resposta. E aí depois eu só escuto a pergunta para confirmar
se eu fiz esse processo de previsão de conteúdo corretamente. Eu fiz esse processo de previsão de conteúdo corretamente. Ótimo. Pronto. Aí, Fernanda, mas aqui para ler 35, 36, 37, 38, eu não tenho as instruções, eu não tenho. Só que o que acontece? Enquanto ele tá aqui lendo a pergunta e dando tempo para eu ler a opção de resposta, eu já fiz esse processo. Então, vamos supor aqui, eu já acho que a resposta seja X. Quando eu escutar a pergunta só vai confirmar se eu fiz esse processo de previsão de conteúdo correto. Eu fiz correto, é realmente a letra X. Esse tempo que ele está me dando para ler as opções de resposta, eu não preciso. O que eu estou fazendo? Passando já o olho na 35, 36, 37, 38. Porque eu vou ter tempo. Porque eu não vou precisar ler as opções de resposta nos segundos que ele está me dando para ler as opções de resposta. Eu já fiz esse processo. Então, eu estou usando esse tempo para 35, 36, 37, 38. Fernanda, mas isso é tão fácil assim? Isso requer prática. É prática. Mas você consegue aplicar? Consegue. Consegue fazer? Consegue. Ajuda? Muitíssimo. Tá? Então, vamos ouvir agora. Eu vou ler. Tanto o homem quanto a mulher, gente. Eu espero que dê assim para entender. Pra gente, então, ver aqui como é que é essa conversa e o que a gente, então, aqui teria, então, da previsão desse conteúdo. Então, a gente fez essa previsão do conteúdo juntos, certo? Então, enquanto você tá me ouvindo ler, você vai acompanhando aqui e tentando ver se você já sabe as opções de resposta. Eu vou ler tudo e depois vou fazer as perguntas, como as perguntas seriam feitas no dia da prova. Uma por uma, depois, tá bom? Então, vamos lá. Então, o narrador vai falar assim, ó. Listen as a man and a woman discuss a haircut. Eu sinto muito, gente, mas eu vou ter que ler tanto o homem quanto a mulher. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer qualquer diferença na voz. Não ria de mim. Então, começa com a mulher falando. E ela fala assim, Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who is looking back at me. So, you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted? This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair will grow back soon. That's what everyone is saying to me. It will grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a little bit more. Tentei, gente. E aí vem o narrador. 31. What seems to be true about Bob's haircut? E aí a gente tem, então, as opções de resposta. A pergunta é, what seems to be true about Bob's haircut? Então, a gente espera sim, né? A pergunta é, de fato, sobre o corte de cabelo do Bob. E aí, a gente tem aqui, então, a letra A. The haircut is unusually short. Que eles dão essa informação logo do início, né? Porque ela fala assim, Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? E aí ele fala, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. Então, a gente já sabe, né? Que tá bem mais curto. Então, a gente já consegue logo de cara fazer essa aqui, a 31, letra A. E aí, ele vai para a próxima pergunta, 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Que é justamente o que a gente esperava, né? Como ele se sente. Porque just what he wanted, he enjoys, dislikes, it will be cool in the summer. Então, a gente já esperava que ele perguntasse sobre como a pessoa se sente sobre o corte de cabelo, que é justamente o que ele pergunta.
E aqui, então, a gente já sabe que ele tá bem feliz com o corte de cabelo. Ele passa a conversa inteira reclamando do corte de cabelo. Então, a gente tem aqui, letra C, he dislikes it immensely. Ele até fala, when I look in the mirror, I don't even know who is looking back at me. Coitado. Ele estava realmente muito insatisfeito. E aí a gente tem a pergunta que a gente já imaginava que fosse alguma coisa com what, mas a gente não sabe exatamente o que. E a pergunta é, 33. What did Bob see on the floor? E de todo o tempo que ele fala, gente, só há a menção de uma dessas coisas aqui. A gente não tem broken mirror. A gente aí tem the hairstylist. Só que hairstylist é who, né? A gente já falando de uma pessoa, não é what. Então aqui seria who. Então a gente consegue eliminar aqui the hairstylist. A gente não tem nada sobre scissors. A única coisa que ele fala é do cabelo dele no chão. Que ele fala assim. Ele fala, when I looked down at the floor, there were piles of my hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Então, ele deixa bem claro, ele fala piles of hair, my hair on the floor. E a pergunta é, what did Bob see on the floor? É a única coisa mencionada durante o áudio dele aqui, dessas outras coisas que a gente pode responder com a pergunta sobre what, né? Então, 33, letra D. E aí a gente tem a última pergunta, que é, what do people keep saying to Bob? Então, aqui, essa frase aqui, né, you should become a hairstylist, em momento nenhum ele falou. Aí, a única frase aqui que ele falou, que como outra, né, foi please put it back on, que quando ele diz assim, o que eu poderia dizer, né, pro coisa que ele fala assim, the hair was already cut off, I couldn't exactly say please put it back on. Então é a menção que ele faz a algo que poderia ser dito. It will grow back e it won't grow fast enough. It won't grow fast enough é uma coisa que ele fala, né? Ele está falando sobre como ele está insatisfeito com o cabelo. Ele fala, but it won't grow fast enough to make me happy. Então o único momento em que ele fala assim, o que eu poderia ter dito ou o que os outros dizem, são na verdade nas letras B e C. Só que na B a gente tem o que ele, né? Quando ele fala, I couldn't exactly say, eu não poderia ter dito. Please put it back on. E ele tem essa questão, that's what everyone is saying to me, it will grow back, it will grow back. Então ele até repete, né? Ele fala, it will grow back, it will grow back. Então, o que as outras pessoas falam pra ele, que era o que a gente já esperava, né? A gente esperava que a pergunta fosse o que alguém fala, o que alguém diz, né? O quê? O quê? E então, a gente já esperava, porque tá tudo aqui entre aspas, e é o único momento que ele fala de o que as outras pessoas falam, né? That's what everyone is saying to me, it will grow back, it will grow back. Então, 34, letra C. Tranquilamente, relativamente fácil se a gente faz esse processo de previsão, porque a gente faz só o processo de confirmação quando a gente escuta as perguntas. É isso. Depois a gente tem a parte C, e a parte C ela é diferente, porque aqui a gente vai ouvir uma talk. Então a gente vai ouvir uma pessoa falando, só tem uma pessoa. A gente tem uma coisa que é um pouco mais longo, né? A gente tem uma apresentação aqui que é um pouco mais longa. De todos os áudios que a gente escuta, esse último da parte C é o mais longo. Mais uma vez aqui, a gente tem uma série de perguntas, né? Então aqui a gente tem 39, 40, 41, 42. O nosso processo aqui é o mesmo. Nosso processo aqui é de identificação, passar o olho rápido para tentar prever o conteúdo. Então aqui a gente vai tentar identificar coisas que são importantes aqui pra gente prever o conteúdo, porque à medida que a gente está ouvindo, a gente está seguindo por aqui pelas opções de resposta, que é pra gente primeiro aumenta, né, a nossa chance de acertar, porque a gente já tem uma ideia de qual vai ser a pergunta.
torna mais fácil a nossa compreensão daquilo que está sendo, porque a gente está buscando informação, ao invés de fazer ao invés de ouvir de forma passiva. A gente não está passivamente ouvindo e olhando para o teto, olhando para o chão, pensando na vida, não. A gente está olhando para as opções de resposta e a gente está ativamente procurando ouvir determinada informação no áudio. Tá? Isso aumenta muito, gente, a nossa capacidade de compreensão do conteúdo, tá? Então aqui a gente passa o olho na 39, a gente tem alguma coisa com where, porque aqui, né, a gente só tem car, hike, tram, lecture hall, where. Então, provavelmente onde é que essa talk está sendo dada. Aqui a gente tem big tears, like to swim, look like crocodiles, pretending to be sad. Então, o que significa alguma coisa? Aqui a gente tem sad, warming themselves, getting rid of salt, regret their actions. Então, de novo, aqui alguma coisa sobre o que alguém está fazendo, ou por quê, ou como alguém se sente, ou por quê. Pode ser, né? Por que alguém está fazendo alguma coisa, por que alguém faz alguma coisa. E aí a gente tem aqui taking photographs, getting closer to the crocodiles, exploring the water's edge, getting off the tram. Então, o que eles devem fazer, né? Então, o que, de novo? O que alguém vai fazer, o que alguém deve fazer, o que alguém vai fazer depois, o que alguém não pode fazer. Ok, então, a gente vai prestar atenção e só ver o que isso aqui é mencionado, tá? Então, de novo, escuta, vai acompanhando, encontrou a resposta, pula pro próximo. Vai olhando, ouviu o que foi mencionado, vai pro próximo. Ah, foi mencionado isso aqui, vai pro próximo. Ah, Fernanda, tem mais de uma coisa aqui que foi mencionada. O que eu vou fazer? Eu vou me lembrar, né? Ah, aqui vamos supor, ele falou like to swim e falou pretending to be sad. Essas duas informações foram dadas. O que eu vou fazer? Faz aqui, né? Já sabe, ó, B e C. E você já sabe que, olha, ele falou they like to swim sobre uma coisa e falou pretending to be sad sobre outra coisa. Então, aqui falou sobre X, essa aqui se refere a X, isso aqui se refere a Y. Por quê? Porque na hora que eu ouvir a pergunta, é que eu vou saber, então, se a pergunta é sobre X ou sobre Y. Eu sei que se for sobre X, a resposta correta é B, se for sobre Y, a resposta correta é D. Isso acontece na parte C, acontece. Na parte C, na parte que a gente viu anterior, na parte B, a gente geralmente não tem isso. A gente tem as respostas, as opções de resposta são mais fáceis, porque geralmente elas se referem a uma coisa só. E a gente não tem duas coisas mencionadas ali. Mas quando a gente está falando da parte C, não é incomum a gente ter na opção de resposta duas coisas que foram mencionadas, mas elas se referirem a coisas diferentes. E aí, só com a pergunta mesmo, a gente consegue definir. Então, vale a pena sempre observar e saber que, olha, eu ouvi, eu vou ficar aqui parado porque, o que será agora? Será que é B? Será que é D? Não tem como a gente saber. Pula, vai pro próximo, continua ouvindo e prestando atenção. E quando a gente ouvir a pergunta, a gente vai saber, então, o que é aqui, tá bom? Então, vamos lá. Da 39 até a 42. Então, começa assim, o narrador diz: Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. E aí, começa. E ele fala: Today, we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably, we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right.
There are two large crocodiles on the water's edge right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram. But no, you cannot get off the tram to get any closer. E aí a gente vai para 39. 39. Where does this talk take place? É a pergunta mais fácil de todas, porque ele fala várias vezes, né? Ele fala, we're going to be taking a tram tour. E aí depois ele fala... needless to say, we will be not getting off the tram. E aí depois ele fala, you can get out your cameras and take pictures from here on the tram. Então, where does this talk take place? On a tram. Porque essa é a única coisa que ele fala o tempo todo. Nenhum outro lugar é mencionado. Car não é mencionado. Hike não é mencionado. Lecture hall. Nada disso. A única coisa mencionada aqui é tram. Então, 39. C, super fácil. E aí ele fala, então a gente tem 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Ele deu essa definição, né? Então a gente quer saber o que significa essa expressão, que é, na verdade, relativamente fácil, porque a gente também tem essa expressão em português, né? As lágrimas de crocodilo. Então, essa questão é relativamente fácil, porque a gente já tem essa informação, né? Então, aqui a gente tem a 40, letra D, it means they are pretending to be sad. Ele fala, né? It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Então, 40, D. Essas outras coisas aqui não são mencionadas, né? Não é dito they have big tears, não é dito they like to swim, não é dito they look like crocodiles. A única coisa que é dita mesmo é essa questão de pretend to be sad. E aí a gente tem 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? E ele dá essa explicação também, né? E ele fala então que they are getting rid of salt, que é a única coisa que ele fala quando ele fala, que ele até fala, né? They are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. E ele até faz essa questão de falar que they do not sweat like humans, né? Então, que eles precisam, então, das lágrimas para eliminar o sal. They are sad. Ele não fala que os crocodilos ficam tristes. Ele não fala nada de warming themselves. E não fala também que eles estão arrependidos das ações. Então, a única informação que a gente tem, então, aqui sobre os crocodilos mesmo é sobre essa questão de get rid of salt. E aí a gente tem, então, a 42. E a pergunta é, what does the tour guide recommend? Então, aqui é o que ele recomenda, né? E ele fala, então, aqui, no final, ele fala, you can get out your cameras and take pictures from here on the tram. Então, taking photographs. Getting closer to the crocodiles é uma coisa que ele fala que você não pode fazer, né? You cannot get off the tram to get any closer. Exploring the water's edge and getting off the tram. Aí você pode falar assim, poxa, Fernanda, mas, então... eu fiquei confuso porque ele mencionou também getting off the tram. Só que essa questão de getting off the tram e getting closer to the crocodile são ambas possibilidades de resposta para o que ele não recomenda, né? Porque ele fala isso, né? Ele fala que você não pode, né? You cannot get off the tram to get any closer. Então, essas são coisas que você não pode fazer. Então, a gente teria duas opções de resposta correta porque você não pode fazer. Mas para o que você deve fazer, o que você pode fazer, o que ele recomenda que você faça, sugere que você faça, a gente só tem uma opção de resposta correta, que é a letra A, que é taking photographs. Que ele fala take pictures. É isso. Então, a sessão do listening funciona assim. Então, agora, depois que a gente faz a sessão do listening, a gente tem a sessão de structure and written expression, que a gente já viu alguma coisa da sessão de structure and written expression na aula passada. Então, hoje aqui eu vou ver algumas questões de Structure and Written Expression também, mas vou tentar ser um pouco mais rápida para não ficar aqui, a gente não ficar aqui 3 horas nessa aula, porque eu sei que nem todo mundo consegue ficar esse tempo todo.
Então, aqui a seção de Structure and Written Expression, a gente tem 25 minutos para responder 40 questões. Essas 40 questões são divididas em duas partes, que é Structure e a parte de Written Expression. A parte de Structure é essa parte aqui, onde a gente tem uma frase e a gente tem que completar a frase com a opção de resposta correta. O que é importante a gente entender aqui, gente? Essas questões, elas são questões de gramática, tá? Não se engane. Essas questões são questões de gramática. Por que eu gosto de falar sobre isso? Porque muita gente acha que essas questões aqui são questões de compreensão textual. E aí, muita gente tenta procurar nas opções de resposta uma opção que encaixe no que aquilo que a frase quer dizer, mas no sentido de entender cada palavrinha. Aí eu tenho que entender cada palavrinha aqui para saber exatamente o que a pessoa que escreveu essa frase quer dizer. E isso não é verdade. O que a gente vai precisar fazer aqui é uma análise estrutural da frase. A gente não tem pegadinha de significado. Ah, olha, se eu escolher a letra A, eu quero dizer X. Se eu escolher a letra B, a frase quer dizer Y. Não tem isso. O que a gente tem é gramática. Tá? Por que uma opção encaixa e a outra não? É por questões gramaticais e não por questões de significado da frase. Tá? Então, assim, o que impede que a letra A... Aqui eu não sei, gente, eu nem li o número 7, tá? Mas estou dizendo assim, o que impede que... Vai ver que a A é até correta, mas o que impede, por exemplo, que a A seja correta, se ela estiver errada aqui, é uma questão gramatical. Então, aqui a gente tem análise gramatical. Das 40 questões da prova, 15 questões são questões desse tipo aqui, de structure. Então, sempre análise gramatical. Eu vou fazer aqui algumas questões só pra gente ver um pouco desse tipo de pergunta. Mas não vou fazer todas as 15, tá? Então, vou fazer só algumas aqui, porque eu também quero fazer as questões de Written Expression e eu quero fazer um texto do Reading. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, number 1. Aí, a gente tem um espaço. E como eu falei na aula que a gente viu essa semana sobre Written Expression, o que acontece aqui é muito parecido com o que acontece na parte de Written Expression, na questão da análise da frase. A gente tem muitas e muitas questões onde a gente vai trabalhar com sujeito e verbo, voz passiva, sujeito e verbo, concordância, sujeito e verbo, tempo verbal, tá? Então, essas questões, estrutura paralela. Então, a gente tem os mesmos pontos que são muito recorrentes na parte de Written Expression, são recorrentes na parte de Structure também. Então, aqui a gente tem uma lacuna, a gente tem uma vírgula, aí a gente tem the outermost layer of skin, vírgula, is. A minha análise da frase tá aqui, tá? Ah, por quê? Porque eu vou entender que o que tá entre vírgula, gente, quando a gente tem aqui, depois da vírgula, a gente tem um verbo, isso significa que essa informação que tá aqui, ela é informação adicional. Significa, então, que se eu tiro essa parte aqui da frase, a frase não fica prejudicada, tá bom? A gente pode simplesmente ignorar esse the outermost layer of skin. O que é importante pra gente aqui, então, é que a gente tem o verbo e não há sujeito aqui. Então, o que falta aqui nessa lacuna pra mim? O sujeito do verbo que tá aqui. A única opção de resposta que apresenta sujeito sozinho é a letra C. A letra A apresenta sujeito e verbo. A letra B não apresenta sujeito, porque como a gente viu na aula anterior, sujeito não é precedido por preposição. Então, isso aqui não pode ser o sujeito do verbo, porque a gente tem a preposição. E na letra D, a gente tem sujeito e verbo. Então, seria como se eu dissesse: the epidermis is about as thick as a sheet of paper over most of the skin. Então, a gente tem the epidermis is about.
Então, eu não posso, né? Porque eu não vou ter verbo, is. Então, aqui, a letra C. Informação entre vírgula, pode esquecer, não precisa. Eu não precisei nem ler o resto, nem me interessa o que significa. Você vê que em momento nenhum a gente precisa analisar o que significa. O que é the outermost layer of skin? Não preciso saber. Eu preciso saber que eu tenho uma vírgula, eu tenho um verbo, e essa informação entre vírgulas e aqui, então, está separando o sujeito do verbo. O que me falta é o sujeito. É isso que eu preciso saber. O resto, não precisava nem ter lido o resto da frase. Não me interessa. Eu não precisei dela para fazer a análise dessa questão. 2. Tá aqui, vamos ver o que a gente tem pra gente ver o que falta. O que a gente procura primeiro, sempre o sujeito e verbo, sempre. Toda análise dessas frases de structure começam com análise de sujeito e verbo. A gente só vai partir para outra análise depois, tá bom? A menos que a lacuna esteja lá no finalzinho, seja a última palavra da frase. Mas, de qualquer forma, sempre olha sujeito e verbo. Então, a gente tem, ó, Sam Spade in The Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca. Tananá. Of Humphrey Bogart's most famous roles. Então, tá aqui o meu sujeito, né? Eu tenho 2 sujeitos. Eu tenho Sam Spade and Rick Blaine. E cadê o verbo? Não tem. Não tem verbo. Eu preciso, então, de verbo. O que tá me faltando? Verbo. Verbo. A opção que eu tenho, verbo. Letra D. Fernanda, tem verbo na letra A? Tem sujeito e verbo. Mas o sujeito eu já tenho. Letra B, sujeito e verbo. 2 of them are. C, só não tem verbo. D, sujeito. Sujeito aqui, verbo. Sam Spade and Rick Blaine are 2 of Humphrey's more famous roles. Tá aqui. É a única opção que eu tenho verbo sem sujeito, sendo que na C não tem nem verbo. Então, letra D. Preciso entender? Não. O que eu preciso entender? Preciso entender o que é Maltese Falcon? Não. Preciso saber quem é Humphrey Bogart? Não. Preciso entender o que é Rose? Não. Preciso saber que eu tenho 2 sujeitos, Sam Spade and Rick, e aqui não tem verbo. Tá me faltando verbo. 3. The compound microscope has not one, two lenses. Então, tá bom. Então, a gente tem sujeito, the compound microscope, a gente tem o verbo has. Então, aqui o nosso problema não é sujeito e verbo. Eu tenho sujeito e verbo. Tenho. E a gente tem has not one. O que eu vou esperar aqui, gente? Eu espero com ideia contrária, né? É a mesma coisa do he has not one but 2 dogs. Ai, poxa, eu acho que ele fica ali com o cachorro o tempo todo, ele não deixa o cachorro. Ah, você tá achando que isso é um problema? But he has not one but 2 dogs. Oh my God, so many dogs. Então, aqui a gente tem but. And also, não dá. Has not one, not, negativo. And there are, but there are. The compound microscope has not one, but there are. A gente tá fazendo só contraste, só oposição de one com 2. But 2 lenses. Not. 4. During the Precambrian period, vírgula. Isso aqui me interessa o quê? Nada. The Earth's crust formed and life. Ótimo. Então aqui, olha, informação antes da vírgula, não tem sujeito e verbo. Não tem sujeito e verbo, não tem. Porque during, preposição, sujeito não vem precedido por preposição, então não tem verbo aqui. O que é isso aqui? Informação desnecessária, não me interessa nem o que diz, não preciso. O que eu preciso? Preciso de Earth's crust formed. Tá aqui,
Earth's crust, sujeito, verbo formed, and, então, eu continuo essa frase aqui, sujeito, life, o que eu preciso? Verbo. Eu tenho aqui sujeito e verbo, eu botei and, botei um sujeito, eu preciso de um verbo, porque eu preciso de estrutura paralela. Preciso de estrutura paralela. Estrutura paralela cai muitíssimo na prova do TOEFL ITP na seção de gramática. O que a estrutura paralela aqui vai me dizer? Eu tenho and, tá? Então, quando eu tenho and, eu estou enumerando, estou listando coisas, eu preciso que essas coisas dentro dessa lista tenham a mesma estrutura. Então, se eu estou listando substantivos, eu preciso de pessoa. Eu preciso que todos os meus substantivos sejam de pessoa. Então, eu vou falar, por exemplo, she is a teacher, a dancer and a photographer. Então, eu tenho teacher, substantivo de pessoa, dancer, substantivo de pessoa, photographer, substantivo de pessoa. Eu não posso ter, por exemplo, she is a teacher, a dancer and a photograph. Não dá. Ela virou uma fotografia? Eu não posso, porque photograph é um substantivo de coisa e não de pessoa. Então, não posso ter. A estrutura paralela vai dizer para mim que esses elementos eles têm que ter a mesma característica. Tem que ser a mesma coisa. Então, se eu falo para você, por exemplo, he likes watching TV and eating popcorn. Porque eu tenho watching TV, ing, e aí eu tenho and, então eu vou ter eating popcorn. ING também. Para eu mudar essa estrutura, eu vou ter que ter a oração toda completa de novo. Vou ter que ter uma outra oração, tá bom? Então, aqui, a gente tá listando coisas, a gente vai seguir a estrutura paralela, a gente vai respeitar, então, essa estrutura aqui, que é sujeito e verbo. Esse verbo aqui está no passado. Então, a gente aqui vai ter sujeito, que já está aqui, e a gente quer o verbo no passado para respeitar a estrutura paralela. A única opção que eu tenho verbo no passado é a letra A. Não existe outra. First appeared. Se eu sei estrutura paralela, eu sei que eu estou procurando um verbo. Esse verbo tem que estar no passado também. Até porque aqui a gente está falando do passado, né? Mas, de qualquer forma, aqui está bem claro também que a gente tem o marcador do passado. Formed, tem o ED. E aqui, então, a gente quer o passado também, letra A. 5. The hard palate forms a partition and nasal passages. Então, a gente tem sujeito, hard palate, a gente tem o verbo forms. Então, a gente tem a partition, tananã, and nasal passages. Então, a gente tem duas coisas aqui, né? Então, a gente tem our partition, the mouth and nasal passages. A gente tem between the mouth and nasal passages. Is, a gente não vai botar verbo aqui, porque a gente já tem verbo. A gente não vai botar sujeito e verbo, porque a gente já tem sujeito e verbo. A gente não está começando uma outra oração aqui. Então, a gente só precisa completar aqui quais são essas duas coisas. Então, a gente aqui vai usar between the mouth and nasal passages. Porque a gente tem partition. Então, a partition between, né? É uma partição entre duas coisas. Então, partition between the mouth and nasal passages. Então, aqui o que a gente tem de novo é gramática. Ah, não preciso saber o que é hard palate. Não, não preciso. Preciso saber o que é nasal passages. Não, não preciso. Preciso entender que eu tenho a partition between duas coisas. Tananã and tananã. Seja lá o que for tananã, seja lá o que for tananã. 6. Conditions required for seed germination include abundant water, an adequate supply of oxygen and estrutura paralela. Tem and, estrutura paralela. A gente acabou de falar sobre o que é estrutura paralela. O que eu preciso entender? Quais são os elementos que eu tenho listados aqui. O primeiro elemento, gente, toma sempre cuidado. Quando a gente tem dois elementos só, a gente não tem pra onde correr, né? Então, aqui a gente só tinha dois elementos. A gente tinha Earth's crust formed. Então, life first appeared. Ótimo, tudo bem.
A gente só tem 2 elementos. Quando a gente tem 3 elementos, a gente vai sempre focar no segundo elemento, se o segundo elemento tiver sido dado, ou no terceiro elemento, se o terceiro elemento tiver sido dado. Por quê? Porque se a gente foca só no primeiro elemento, a gente corre o risco de cair nas pegadinhas da prova. Então, o primeiro elemento nunca vai ser o nosso termômetro, tá? Então, o nosso termômetro é sempre o segundo ou terceiro elemento, que são sempre os elementos que estão faltando, ou o segundo ou o terceiro. Aqui, então, a gente está faltando o terceiro elemento. O segundo elemento aqui está dado, então é o segundo elemento que a gente vai usar para se basear. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem abundant water, a gente tem inadequate supply of oxygen. Então, o que eu tenho aqui? Aí a gente consegue, a partir daqui, ver o primeiro elemento. A gente tem aqui adjetivo, substantivo. A gente tem aqui adjetivo, substantivo. O que eu espero aqui? Adjetivo, substantivo. Então, eu fui a partir do segundo, adjetivo, substantivo. Inadequate supply of oxygen, né? Adequate supply, tá aqui. Adjetivo, substantivo. Adequate supply. Aqui, ó, eu voltei, então, pro primeiro elemento e vi que tem o abundant water. Então, eu confirmo que eu tô repetindo isso. Tô repetindo adjetivo, substantivo. Opção de resposta, adjetivo, substantivo. A única opção de resposta, única, que só apresenta adjetivo e substantivo é a letra C. Appropriate temperatures. Adjetivo, substantivo. A letra D apresenta advérbio e verbo. Não é o que a gente quer. A letra A apresenta uma oração completa. Sujeito e verbo. A letra B apresenta um ING. Having appropriate temperatures. Onde é que está o ING aqui? Não tem. Não tem. Estrutura paralela, letra C. Rapidinho você faz. Esse tipo de questão é queridinha do TOEFL e TP. Tanto nessa parte, quanto na parte de written expression. Aqui tem uma questão com not only. Cai também. Not only pede inversão. Quando not only começa a frase, a gente precisa de inversão sujeito e verbo. Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui é procurar inversão sujeito e verbo. Tá? Aqui a gente só tem 2 frases, 2 opções de resposta que começam com inversão, que é a letra C e a letra D. Então, a gente olha as duas. Not only does a nuclear breeder reactor generate energy, ok. Se fosse a letra D, is a nuclear reactor breeder... eu troquei, né? Is a nuclear breeder reactor... Por que não pode ser a letra D aqui? Por que não pode ser o is? Porque is vai pedir... Eu tenho 2 possibilidades depois do verbo to be. Quando eu tenho um verbo depois do verbo to be, eu só tenho 2 possibilidades. Eu tenho a possibilidade de ter verbo ing, que seria is generating. Então, para falar do contínuo, né? O tempo contínuo. Ou eu vou ter particípio do passado. Is generated. Que é onde eu tenho a ideia passiva. Se eu não tenho ing, se eu não tenho particípio do passado, eu não tenho essa opção aqui correta. Eu não posso ter is generate. Is generate é um erro gramatical. Foi o que eu falei para vocês. Importa o significado? Não. O que importa é a análise gramatical. Se eu sei que o verbo to be não pode ser seguido por verbo no infinitivo sem to, eu sei que isso aqui tá errado. E a única opção de resposta que eu tenho correta é a letra C. Eu nem li a letra A e a letra B. Por quê? Porque eu já sei que not only vai pedir inversão. Eu tenho que ter inversão sujeito e verbo. Ou seja, eu tenho que ter, quando eu começo a frase com not only, eu tenho que ter o verbo antes do meu sujeito. E aí, claro, aqui quando o verbo to be, eu tenho o verbo to be antes. Quando eu não tenho o verbo to be e eu tenho um outro verbo, eu vou ter que usar o auxiliar. Então, o auxiliar vai ter que vir antes do sujeito, como é a estrutura de frase interrogativa. Então, se aqui fosse uma frase no passado, seria not only did a nuclear breeder reactor generate energy. Futuro, not only will a nuclear breeder reactor generate energy. Not only should a nuclear breeder reactor generate energy. Not only does a nuclear breeder reactor generate energy. Então, se eu sei essa estrutura, se eu sei essa regra gramatical, não preciso nem ler o resto da frase, nem me interessa. O que me interessa é a gramática, e a gramática tá aqui. Rapidinho eu faço, não leio a letra A, não leio a letra B, confiro a letra D, porque eu tenho que conferir, porque o início dela é de acordo com a estrutura gramatical que eu espero, de acordo com a regra gramatical, que é o verbo ou o auxiliar vir no início, vir antes do sujeito.
Só que eu vou descartar ela por causa do generate, tá? Então, a letra C com tranquilidade. Nem preciso, nem sei o que significa o significa. Nem sei o que tá escrito no resto da frase, não importa o que significa. Aí a gente vai para written expression, que foi o que a gente viu aula passada, que a gente tem aqui se você não assistiu, eu vou explicar aqui de novo a written expression, como é que funciona. A gente tem 25 questões, então a maior parte das questões dessa sessão são de written expression. As questões de written expression, elas são assim, a gente tem uma frase com 4 partes sublinhadas e a gente tem que identificar a parte que tem o erro. Não precisa fazer a correção, não precisa, então você não precisa ficar quebrando a cabeça. Eu sei que isso aqui tá errado, mas como seria a forma correta? Não é o momento, não dá tempo. Essa parte é muito rápida. A parte de gramática é a parte mais rápida da prova. É a parte que a gente tem que correr mais contra o tempo. Então, não dá pra ficar tentando, não precisa ficar pensando em qual é a resposta correta. Aqui a gente vê que é pra gente fazer análise gramatical e tudo. Mas você, na hora da prova, na hora que você tá fazendo exercício, tá fazendo simulado, você vai fazendo. Ah, tá aqui, tá errado. Não pode ser will accept. Ótimo. Vá, próxima. Porque algumas a gente automaticamente faz a correção na nossa cabeça, mas tem outras que você quebraria a cabeça para ficar fazendo a correção, né? Às vezes você fica passando assim, mas o que será aqui? É um advérbio? Eu não sei o que. Não precisa. Precisa você identificar o erro, tá? Então é isso. Então aqui a gente tem... Eu já fiz a letra 16, né? Mosquitoes will accept. Então a gente sabe que, né? Depois de will, o verbo não tem S... Não tem, a gente precisa de infinitivo sem to, então o correto seria will accept. Não preciso nem ler o restante da frase. O que a gente tem de erros mais comuns aqui? A gente tem erros de concordância, sujeito e verbo, a gente tem erros de pronome, a gente tem erros de comparativo e superlativo, a gente tem erros de estrutura paralela, tempo verbal, voz passiva e uma série de outros erros, gente. Nessa parte de Structure and Written Expression, o TOEFL tem 60 pontos gramaticais. Que podem, assim, aparecer. 60. Né? Mas só tem 40 questões, que beleza. Então, dessas questões, a gente tem os pontos gramaticais que vão sim cair com mais frequência. Que a gente vai ter várias questões que vão abordar esses mesmos pontos gramaticais. Então, é claro que aqui, quando eu falo pra você... concordância sujeito e verbo, pronome, referência do pronominal. Quando eu falo pra você tempo verbal, voz passiva, estrutura paralela, adjetivo, advérbio, comparativo, superlativo, já falei, voz passiva. Quando eu falo tudo isso pra você, eu não tô falando que esses são os únicos pontos que caem. Eu tô falando pra você que esses são pontos que caem com frequência. Então, esses pontos a gente sempre vê na prova. Eles não ficam aí nos pontos que podem cair de vez em quando, eles sempre caem. E muitas vezes caem mais de uma questão. Então, a gente viu já aqui na parte de structure erros de sujeito e verbo. E aqui a gente vai repetir erros de sujeito e verbo. A gente vai ver erros de sujeito e verbo de novo. A gente vai ver erros de estrutura paralela de novo. Então, a gente tem esses erros que vão cair, esses pontos gramaticais que vão cair, às vezes, 2 questões, 3 questões do mesmo ponto gramatical. Então, esses pontos gramaticais você tem que dominar. Porque se você domina esse, você garante uma boa quantidade de acertos ali. E aí, claro, tem outros pontos que você vai ter que saber. Esse ponto, como a gente viu agora de inversão, not only inversão cai. Cai uma questão, às vezes caem 2 questões, mas é um ponto que cai. Então, a gente tem que... não tem outro caminho aqui, gente. Tem que estudar gramática, tem que saber o que cai, como é que a gente faz a análise, como fazer a análise rápida, o que você tem que observar, tá? Então, aqui... a gente tem, então, a gente já sabe, se você sabe aqui que o will não vai poder ser seguido por verbo com S, D, NG, imediatamente seguido não dá, né? Então, imediatamente seguido pelo verbo, só no verbo infinitivo sem to, então will accept, a gente não precisa nem ler o resto da frase. 17. The counterpart of a negative electrons is the positive proton. Aqui, gente, olha, the counterpart of... Então tá, né? Lembra preposição? Dificilmente o erro é preposição. Preposição cai pouquíssimo. É raro cair erro de preposição. Não fica preocupado com a preposição. Analisa o resto da frase antes de sair marcando o erro de preposição.
Então, the counterpart, não diz nada pra gente aqui, né? Tá só aqui o substantivo of a negative electrons. Quando eu tenho plural e singular sublinhado, substantivos no plural e no singular, qual é a análise que a gente faz? A gente faz a análise com o verbo, né? Para ver se tem concordância entre o substantivo e o verbo que se refere a ele. A gente faz a análise de pronome para ver se tem um pronome que vai dizer pra gente se esse substantivo tem que estar no singular ou no plural. E a gente vê artigo. Tem artigo ou não tem artigo? Então, aqui, quando a gente vem the counterpart, a gente tem counterpart precedido por the, que vai ser usado tanto para singular ou plural, então não diz nada pra gente aqui, né? A gente tem o verbo is, né? Que tá no singular, então a gente tem um sujeito no singular e a gente tem um verbo no singular. Então a gente já sabe que o sujeito concorda com o verbo, então a gente já sabe que a letra A tá correta. Aí a gente tem a preposição, que a gente vai pular, porque vai ser a última coisa que a gente vai, de fato, focar, vai ser a preposição. Isso se a gente confirmar que a letra C e a letra D estão corretas, aí a gente vai para a preposição, tá? Mas aqui, então, a gente já confirmou que a letra A está correta. E aí a gente tem os electrons. O que a gente vai ver, então? O que vem antes, para confirmar, então, se ele realmente tem que estar no plural. E aí, quando a gente vem antes aqui, a gente tem o artigo a, que vai indicar singular. Então, aqui não pode ser a negative electrons, tem que ser a negative electron, né? Então, aqui tem que estar no singular por causa do A. 17, letra C. Ninguém se importou com a preposição. 18. The ankle joint occur. Olha que maravilha. A gente tem logo um verbo sublinhado e, novamente, para a nossa grande felicidade, a gente tem um erro de concordância sujeito-verbo. Lindo. Porque, olha, a gente tem the ankle joint singular. Se eu tenho singular, tá faltando o que aqui para mim? Um S. The ankle joint occurs. Ah, Fernanda, mas não podia estar no passado. Pode ser que o resto da frase seja no passado e esteja no passado, mas o que importa é que o verbo não está no passado, né? Então, eu não preciso analisar o restante da frase para saber se o restante da frase está no passado. Não preciso. Aqui, o verbo que está sendo me dado está no presente. E nessa forma presente, ele não tem concordância com o sujeito que vem antes dele. É isso que me importa. Eu vou ler o resto da frase? Não preciso. Quero ler? Posso ler para desencargo de consciência se eu quiser. Vai que eu tô na dúvida. Mas eu tendo certeza absoluta, como a gente tem aqui, a gente não precisa nem ler. Rapidinho a gente fez. The ankle joint, singular, não tem concordância com o verbo occurs. Bem mais simples do que parece. Vamos lá. 19. In the United States and Canada. Lembra o que eu falei? O que eu falei pra você? Lá, né? Seção de structure. Vem antes da vírgula. Tem uma preposição aqui, não tem verbo, não tem nada. Essa informação aqui é adicional, ela não me diz nada. Eu não preciso dela para nada. Então, pulo. Não tem nada aqui sublinhado. Se tivesse alguma coisa aqui sublinhada, até pararia para pensar nela, né? Mas tem nada. Ela não vai interferir no resto da frase. Isso aqui não vai interferir no resto da frase. Então, se não tem nada sublinhado, esquece. Não volta aqui, não precisa. Ele diz assim. Motor vehicle, ok. Laws, affect. Então, aqui, olha, a gente tem sujeito sublinhado, né? Então, a gente tem aqui parte do sujeito, né? Porque a gente tem laws aqui, que é o nosso sujeito. Motor vehicle laws. Então, a gente tem aqui, então, o motor, que tá funcionando aqui como adjetivo para vehicle, especificando que tipo de veículo eu tô falando. A gente tem laws, affect, então a gente tem o verbo sublinhado. Aqui, o nosso verbo concorda com o sujeito, porque a gente tem laws no plural, affect, certinho. Laws affect the operate of, pronto, tá aqui, ó. Operate. A gente tem o artigo, qualquer artigo, the, a, and, o artigo, ele precede um substantivo. Operate não é substantivo. Operate é verbo.
O substantivo é operation. Forma das palavras. Cai, cai. Tem que saber as terminações comuns? Tem. É importante? É, porque ajuda a gente a fazer esse tipo de questão. Então, aqui eu tenho the operation. 20. The neocortex is, in evolutionary terms, vírgula, vírgula. O que é isso aqui? Informação adicional. Aqui, na letra B, terms, a gente já sabe que, né? Tá relacionado aqui a evolutionary, então a gente tem adjetivo, substantivo, beleza? Não tem problema nenhum aqui. A gente tem o verbo, né? The neocortex, singular, is. Ótimo, tem concordância. Então, a letra A e a letra B fica já certo. Então, a gente vai ler, the neocortex is most... Olha... Se a gente sabe o superlativo, a gente já fez essa questão. Por que não é most? É the most. Quando a gente lê, gente, quando você for ler, você vê que tem a informação adicional, para você não ficar confuso, porque o que acontece muitas vezes, e as pessoas erram, é porque quando vai ler a frase toda, essa parte do meio, como distancia o sujeito e o verbo daquilo que vem depois, às vezes a gente não se percebe o erro, porque você está lendo a frase toda e você tá, na sua cabeça vai, the neocortex in evolutionary terms, most... E aí você não observa. Fica mais fácil, muitas vezes, a gente observar o erro e perceber a relação sujeito, verbo, complemento, quando na hora de ler a gente esquece essa informação adicional aqui. Então, a frase, se a gente esquece essa informação adicional, fica bem fácil a gente ver o erro, porque fica assim, ó, the neocortex is most recent layer of the brain. Is the most. Superlativo. The most recent. Não dá para falar most recent. É the most recent. Então, letra C. 21. There are more than 84 million. Beleza, então, ó. Are 84 million specimens. Ótimo, então a gente tem o are, plural, concordando com o sujeito, plural, ótimo. In the National Museum of Natural History's collection, substantivo, of. Estrutura paralela, olha. Biological, geological, archaeological, and anthropological treasures. Então, a letra D está incorreta porque não respeita a estrutura paralela. Adjetivo, 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 substantivo. Não pode. Adjetivo, 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 adjetivo. Rápido e fácil. 22. After George Washington married widow Martha Custis, aqui, né? Ok. The couple came to resides, não pode ter S depois de to. Então, aqui, to reside. 23. At this stage in their development, olha, um pronome sublinhado. Quando nós temos um pronome sublinhado, nós daremos toda atenção a este pronome. O que a gente precisa saber é a que esse pronome se refere. Então, vamos procurar development de quem, do que, para saber, então, a que esse there se refere. At this stage in their development, rubberized asphalt. Então, eu estou falando sobre rubberized asphalt. Como eu sei que eu estou falando sobre isso? Lembra o que a gente falou sobre informação adicional? Lembra sim, claro que você se lembra. A gente tem aqui, olha, antes da vírgula, a gente tem uma preposição, a gente não tem verbo. O que a gente tem, então, aqui? Informação adicional, tá bom? Então, isso aqui é informação adicional. Aqui, nesse caso, a gente tem uma parte da informação adicional sublinhada, então não dá pra gente ignorá-la por completo, porque a gente precisa descobrir qual é a referência desse pronome, certo? A informação adicional, ela se refere àquilo que imediatamente a antecede, no caso do meio da frase, ou a que a precede, no caso do início da frase. Então, quando a gente tem ela no meio da frase, deixa eu voltar aqui, peraí, um minuto. Onde é que tava? Não tem aqui? Ah, tem.
Quando a gente tá falando aqui, olha, de no meio da frase, ela vai se referir ao que antecede a ela, que é o sujeito, né? Então, a gente tem the neocortex in evolutionary terms. Então, eu tô falando de questões de evolução do quê? Do neocortex, né? Então, eu tô me referindo aqui a neocortex. Quando eu tenho... Cadê? Que questão que eu tô? Aqui, a 23. Quando eu tenho a informação adicional no início da frase, ela se refere ao que vem logo depois. Ela não pode se referir ao que está no final da frase. Ela tem que se referir ao que vem imediatamente após a vírgula. Ok? Sempre assim. Então, o que está imediatamente após a vírgula é aquilo que there está se referindo. Então, a gente tem rubberized asphalt. Asphalt, singular. Singular não pode ser there, porque there é para plural. Então, aqui o certo seria its. At this stage in its development, rubberized asphalt. Não preciso ler o resto da frase. E é isso. Eu vou parar aqui para eu poder agora fazer reading. Senão a gente não vai ver o reading. Então, vamos lá, gente. A gente tem o reading. Terminou aqui, olha, 40 questões. Lindo, acabou. E aí, a gente tem Section 3, Reading Comprehension, 55 minutos para responder 50 questões. E aqui, time management pode ser um problema, principalmente se você decidir ler o texto. Não leia o texto. O que a gente vai sempre fazer é, claro, a gente vai ler alguma coisa do texto, porque a gente tem que responder as perguntas. A gente vai sempre dar pergunta pro texto. Não lê o texto primeiro e depois vai pra pergunta. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Se você fizer isso, não vai dar tempo. É impossível dar tempo de terminar essa sessão. Não dá tempo. Porque você vai ter que ler o texto todo, e aí depois você vai para a opção de resposta, você vai ter que voltar, ler de novo para poder responder. Não dá tempo. Então, a gente vai sempre das opções de resposta para o texto. Eu não vou fazer esse primeiro texto, porque eu já fiz esse primeiro texto. E eu não sei se esse vídeo tá aqui no meu canal, mas eu tenho certeza que eu já fiz esse primeiro texto. Então, eu vou pular, porque eu já fiz, eu tenho certeza. Eu vou para esse próximo aqui, que se eu já fiz, eu não me recordo. Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não, mas o outro eu tenho certeza. Então, olha assim, aqui a gente vê que no primeiro texto a gente tem um textinho, né, pequenininho, e aí aqui já tá aumentando, e o último texto sempre é o maior. Costuma, pelo menos, ser sempre assim. E eu não gosto muito de falar sempre, porque a ITS é livre pra fazer o que ela quiser, né? Então, se ela quiser botar o último texto menor, ela pode. Mas não é o mais comum. Mais comum é o último texto ser sempre o maior. Então, aqui a gente tem o texto. O que a gente quer? Direto para a questão 11. Direto. Aí a gente tem, assim, uma questão que cai bastante na prova do TOEFL e ITP. Essa questão, por exemplo, não cai no TOEFL e IBT. Que é, this passage is mainly about. Aí a pessoa vê isso aqui, né? I'm mainly about. O que eu vou fazer? Eu tenho que ler o texto todo. A Fernanda falou que eu não preciso ler o texto todo, mas é claro, como é que eu vou responder sobre o que é o texto se eu não li o texto? Então, vou te dizer. A gente vai ler só a primeira frase de cada parágrafo. A primeira frase de cada parágrafo é o suficiente pra gente fazer essa questão. Você tem outra opção? Tem. Você tem outra opção. Você pode responder todas as questões, 12, 13, 14, 15, 16. Você pode responder todas as questões desse texto lindo e depois voltar para essa questão. Por que eu não recomendo que você faça isso? Primeiro, porque quando você faz isso, você corre o risco de marcar na folha de resposta a resposta da 12 na questão 11. E quando isso acontece, às vezes você só percebe quando você chega na questão 50 que você pulou questão. E aí, o tempo pode não estar do seu lado e não dá tempo de você apagar, descobrir qual foi a questão que você pulou, onde foi que você errou e marcar tudo de novo. Então, eu já vi isso acontecer mais de uma vez. Então, eu não recomendo que se pule questão. Mesmo que você tenha dúvida na questão, você marca mais fraquinho a questão para depois você voltar nela. Mas não pula na hora de fazer a marcação, que é para não acontecer de você, de repente, tá marcando e de repente chegar lá no final. E aí você pulou mais de uma questão e você tá marcando a resposta da 50 na questão 48. Pulou duas, é pior ainda. Então, assim, não pula, porque não precisa.
Não precisa. O que a gente vai fazer é ler a primeira frase de cada parágrafo. E a partir da primeira frase de cada parágrafo, a gente consegue responder essa pergunta, tá? Então, vamos lá. Vou fazer. Então, John James Audubon, 19th century artist and naturalist, is known as one of the foremost authorities on North American birds. Primeira frase do segundo parágrafo. In his young adulthood, Audubon undertook numerous enterprises, generally without a tremendous amount of success. At various times during his life, he was involved in a mercantile business, a lumber and grist mill, a taxidermy business, and a school. Então, tá bom? E aí a última ele fala, It was at that time that Audubon began seriously to pursue the dream of publishing a collection of his painting of birds. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um texto sobre John James Audubon. No início, ele diz, então, quem ele é, né? E aí, depois, ele fala o que ele fez em his young adulthood. Ele fala de negócios que não deram certo. E aí, por último, ele fala, então, que ele começou, então, aí atrás aí, desse sonho de publicar um livro. Então, o que a gente tem aqui? The passage is mainly about North American birds. Não. Audubon's route to success as a painter of birds. C. The works that Audubon published. Não, o que a gente leu nessas frases sobre o que ele publicou? Nada. A última frase que a gente leu nem ainda falou da publicação. Falou que ele foi atrás, né? Ele decidiu perseguir o sonho de publicar, mas ele nem falou da publicação ainda. Audubon's preference for travel in natural habitats. A gente não leu nada sobre isso. A única coisa que a gente leu, então, foi aqui, ó. Audubon's route to success as a painter of birds. Onde é que a gente leu sobre isso? A gente leu sobre isso quando a gente lê aqui na abertura. Que ele é an authority on North American birds. Quando a gente lê sobre a questão dele ter tentado vários negócios, mas sem tido sucesso, e que então depois... Perdão. E que depois, então, ele foi atrás do sonho aí de fazer essa publicação. Então, a gente tem aqui, sim, esse processo. Até porque a gente sabe que ele vai ser bem sucedido nessa publicação, porque a gente já sabe que ele é uma autoridade nos pássaros, né? No conhecimento de pássaros. Então, ou... algo assim, né? On the foremost authorities, on National American Birds. North American Birds. Então, essa questão dele ser uma autoridade nessa questão dos pássaros. Então, a gente já sabe, então, aqui que ele vai ser bem sucedido. Então, letra B. É a única que tem qualquer relação com aquilo que a gente leu. Aí, a gente tem questões de vocabulário. The word foremost in line 1 is closest in meaning to. O maior problema aqui não é você não saber a palavra que a gente tem que encontrar. Isso não tem problema. O maior problema aqui é a gente não saber as opções de resposta. Não existe estratégia para não saber as opções de resposta. Se você não conhece nenhuma das palavras dadas, a gente não tem para onde correr. A gente tem estratégias e coisas que vão te ajudar, uma vez que a gente saiba, então, o que significa essas palavras. Então, a gente vem aqui, ó, the word foremost. A gente vem aqui, na primeira linha, a gente já leu, né? A gente leu essa frase para responder a questão 11, então a gente continua, né? John James Audubon is known as one of the foremost authorities on North American birds. Então, como é uma autoridade, a gente espera que foremost, one of the foremost authorities, seja uma coisa assim bem importante, né? Então, que ele é, então, uma das... A gente vai pelo contexto, a gente trabalha com o que... Porque aqui, sim, a gente tem questões de compreensão textual. Então, aqui a gente tem que trabalhar com a compreensão das frases. Então, aqui, sim, a gente tem essa questão dele ser conhecido como um das maiores, mais importantes autoridades, alguma coisa relacionada, então, às autoridades, a ser uma autoridade, né? É uma coisa boa, positiva, importante. Então, aqui a gente fica com a letra B. One of the leading authorities, né? Uma das autoridades aí mais importantes que vai. Ah, Fernanda, pode ser first? Não, porque quando eu falo one of the first authorities, eu tô dizendo que ele foi uma das primeiras autoridades. Né? E aí eu tô dizendo, então, eu teria o texto que trabalhar, então, com ele ter sido uma das primeiras. Antes dele, quase ninguém falou sobre isso, não sei o que lá, e não é o significado aqui de foremost. E o texto também não vai trabalhar com isso, vai trabalhar com o caminho dele para o sucesso, que ajuda também a gente a entender aqui essa questão de leading
né? A leading authority, né? Uma das autoridades aí que lidera, uma das maiores autoridades aí. In the second paragraph, the author mainly discusses... O que eu vou fazer? Eu vou no segundo parágrafo. A gente já leu essa frase. A gente já leu a primeira frase. A gente pode ler de novo, então, se a gente não se lembrar. Ele fala, in his young adulthood, Audubon undertook numerous enterprises, generally without a tremendous amount of success. At various times during his life, he was involved in a mercantile business, a lumber and grist mill, a taxiderm business, and a school. Então, sobre o que eu tô falando aqui? Eu tô falando sobre as aventuras de negócio dele, as coisas que ele tentou fazer, mas sem muito sucesso. É sobre isso que eu estou falando. Então, aqui a gente tem How Audubon Developed His Painting Style. A gente não leu nada sobre isso. Audubon's Involvement in a Mercantile Business. O foco é só mercantile business. Ele falou só sobre mercantile business. Fernanda, mas eu não li o resto do parágrafo. Não precisa. Não precisa. A gente precisa ler o início do parágrafo para saber sobre o que é o parágrafo. Ele focou só em mercantile? Não. Então, essa não é a nossa opção de resposta. Where Audubon went on his excursions. O que a gente leu de excursions? Nada. Audubon's unsuccessful business practices. Pronto, tá aqui a 13, letra D. Ele fala que não teve sucesso, né? Não conseguiu aí ter sucesso, grande sucesso. E ele fala, então, de várias coisas que ele tentou. Mercantile business, lumber and grist mill, taxidermy business and school. Então, eu tenho vários tipos de negócio aqui que não deram certo. 13, letra D. Você vê que como a gente lendo... Gente, o que é importante aqui? A gente tem que ser objetivo na leitura. Se você sair lendo tudo, você vai ficar confuso. Porque você vai ler ali embaixo sobre alguma coisa de habitat natural, você vai ler em outro lugar sobre publicação, você vai ler em outro lugar. E aí você acabou lendo informação que você, na verdade, nunca precisaria ler para responder nenhuma das questões. E aí você ficou confuso com coisa que não precisava. Objetividade. Quando a pergunta é sobre o que é um parágrafo, a gente lê a primeira frase do parágrafo. Principalmente quando a primeira frase é uma frase longa assim. Se é uma frase curtinha, uma frase pequenininha aqui, foi uma frase super curta, tinha 5 palavras. Fiquei confuso porque só tinha isso, lê a próxima. Mas quando a gente tem uma frase longa, essa frase aqui é quase metade do parágrafo. Se aqui eu não tenho ainda sobre o que esse parágrafo é, eu não entendi o que foi dito. Então, objetividade. The word mode in line 7 could be best replaced by... Mode é uma palavra aqui. É muito parecida com o português, né? Vou fazer então sem ler. Não, mesmo que eu já saiba que é uma palavra super parecida com o português, eu vou ler sim no texto para confirmar que é aquilo que eu acho que é. Então, sempre leia no texto, tá? Sempre volta e lê no texto. Então, a gente tem aqui line 7, a gente já leu, não já? Line 7? Deu sim, eu só tenho que achar. Aqui, ó. A gente não leu essa frase da line 7. Ele diz assim, ó. His general mode of operating a business... Então tá, a gente já confirmou, né? Mode of operating a business. His way of operating the business. The method of operating a business. Então a gente confirma que 14 é a letra A. Audubon decided not to continue to pursue business when... Então a gente continua lendo o texto. A gente não vai voltar, não precisa voltar. Continua. Então a gente quer saber, então... not to continue to pursue business when. Então, quando ele desistiu, né? Continua aqui. Então, a gente vai passando o olho. Vamos ver. Aqui, ó. Aí ele fala, ó. His business career came to an end. Não precisa ler. Vai passando o olho e procurando alguma coisa que seja relacionada. Então, a business, not to continue, alguma coisa que seja relacionada a isso. Então, aqui a gente até tem, ó, business, né? Quando a gente tá falando de mode of operating a business, mas não é isso que a gente quer. A gente quer quando ele decidiu não continuar. Então, aqui a gente fala, his business career came to end in 1819 when he was jailed for that and forced to file for bankruptcy. Então, tá aqui, ó, jailed for that.
Então, jailed for that. A gente tem aqui, ó. He was injured. Não. He decided to study art in France. Onde? He was put in prison because he owed money. Mesma coisa com outras palavras. Exatamente a mesma coisa. He was jailed. He was put in prison for that because he owed money. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa com outras palavras. Sinônimos. A mesma coisa. E D, he made enough money from his paintings. Não, a gente não leu nada sobre isso. Letra C. E aí, é assim que vai, gente. A gente tem aqui outra questão de vocabulário. A gente tem outras questões. Todas relacionadas according to the passage. Audubon's paintings. Então, a gente tem que voltar aqui no texto e procurar informação sobre o trabalho dele. O que a gente tem aqui sobre o trabalho dele. Ler, responder. It can be inferred from the passage that after 1939, Audubon... Quando a gente tem essas questões de inferred, a gente tem questões de inferência. Então, a gente tem que entender aquilo que ficou implícito, tá? Então, aqui a gente não tem necessariamente escrito palavra por palavra aquilo que é a resposta. Então, aqui eu vou só dar uma olhada nessa, olha. It can be inferred from the passage that after 1839, Audubon... Então, vamos lá aqui. After 1839, eu procuro pela data. Vai descendo, não vai estar lá em cima. É a última questão do texto. Não vai estar lá em cima, vai estar aqui embaixo, tá? Continua descendo, sempre vai descendo. Então, ele diz aqui, ó, pronto. 1839. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ler só essa frase, porque é a única frase que tem menção a 1839. A gente quer saber o que fica implícito sobre o que aconteceu depois de 1839. E ele fala assim, after the success of the English editions, American editions of his work were published in 1839, and his fame and fortune were ensured. Então, tá aqui. His fame and fortune were ensured. Então, foi isso, então, que aconteceu depois dessas publicações de 1839. Então, o sucesso, a fama e a fortuna dele estavam garantidos. Então, o que eu posso entender aqui? Que depois de 1839, ele não precisou mais se preocupar nem com fama, nem com dinheiro, nem com fortuna. Então, ele tinha bastante em abundância, tanto fama quanto fortuna. Então, vamos para as opções de resposta. E diz, unsuccessfully tried to develop new business. Não. Não nada sobre isso. Continue to be supported by his wife. Não. Traveled to Europe. Became wealthy, tá? Aqui é a única opção que tem qualquer relação. Wealthy, fortune. A gente não leu nada sobre a Europa, não leu nada sobre a esposa dele, nada. Não dá pra inferir uma coisa que não foi nem sequer mencionada, nada parecido próximo a isso. Então, a única que tem qualquer relação é became wealthy, porque ele fala his fame and fortune were ensured. É isso, gente. Eu sei que ficou longo. Eu tentei ser concisa, juro que eu tentei. Mas não conseguia, né? Falhei. Miserably. I failed miserably. But I tried. E isso que importa. Eu tentei. Eu espero que essa aula tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre como funciona a prova do TOEFL ITP. Tem estratégias para fazer todas as questões da prova. É importante saber as estratégias, é importante estudar, fazer exercícios, colocar as estratégias em prática para que você consiga aí o melhor resultado possível na prova, claro, sempre de acordo com o seu nível de inglês. Então, sempre é importante verificar a compatibilidade entre o seu nível de inglês e o score que você precisa, para você saber se você precisa fazer um estudo direcionado para o seu aperfeiçoamento no idioma antes de começar a se preparar para a prova. É isso aí. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar as dúvidas aqui. Se você estiver assistindo essa aula depois, deixar as dúvidas nos comentários. Eu agradeço a todo mundo que assistiu essa aula aqui ao vivo agora comigo. E é isso aí, gente. Um abraço, uma boa semana para todo mundo e até a próxima.